Alô, pessoal, sexta-feira está no ar, Eri Pinta, Jaicy Bola. Sexta-feira eu sempre digo, se dirigir não beba, se beber não dirija. É claro que não pode beber nenhum dia e dirigir, mas sexta-feira principalmente, que a galera sai para tomar um chopinho, né, para bater aquele papo, botar o papo em dia. Então, se dirigir não beba, pega o Uber, pega o táxi, né, tem espaço para todo mundo na cidade e vamos que vamos, né? Lembrando que a partir de segunda-feira, nosso horário muda, né, para de meio-dia a 1 da tarde, e o reprise será nesse horário, de 7h30 às 8h30 da noite, né? Você terá 2 em 1, digamos assim. E o nome do programa vai mudar também a partir de segunda-feira, né? Depois eu falo para vocês, mas de qualquer maneira, lembrando que segunda-feira, de meio-dia a 1 da tarde, aqui na BH News, Canal 9, espalha geral, né? A gente tem a mania, não vou descer do 15 para baixo não, desce, pega o seu controle remoto, hoje em dia todo mundo está com controle na mão, 9, Canal 9 na net. Quem não tem net tem que ver pela internet, mas em breve estaremos no satélite. Aí vai pegar no Brasil inteiro. Eu já disse, eu moro num condomínio que não tem a net, tem a Sky. Eu não consigo ver, mas vejo pela internet. Então você pode, né, botar aí bhnews.tv.br e você vai nos assistir, né? Mas logo, logo a gente vai estar no satélite aí para o Brasil inteiro, né, na internet é para o mundo inteiro e muito legal. Hoje o programa vai ser especialíssimo, né? Porque estamos recebendo aqui o cara mais injustiçado do Brasil. Né, digo isso na ausência, e vocês me conhecem, que eu falo na ausência, falo na presença. O goleiro mais regular há 10 anos, com certeza o melhor goleiro do Brasil disparado, no mínimo há 10 anos, porque ele vem numa regularidade impressionante. Né, eu lembro de um jogo que a gente foi para, se eu não me engano, em Oslo, na Noruega, eu acho que o primeiro jogo do Mano ele foi chamado, mas não entrou. Eu acho que, se eu não me engano, depois eu vou confirmar com ele. Mas, de qualquer forma, o trouxemos para fazer uma homenagem para ele, porque é um cara que, domingo, vai completar 700 jogos com a camisa do Cruzeiro. Talvez o Rogério Ceni, que eu acho que tem mais de 1000 jogos pelo São Paulo. Depois eu acho que o Fábio é o goleiro mais longevo, né, na história, talvez até do futebol mundial. Né? Isso tem que pesquisar, eu não sou um cara de estatística, nem gosto de estatística, mas 700 jogos não é para qualquer um. Né? Então a gente recebe com muito prazer. Vou primeiro até cumprimentá-lo, vou pedir permissão à Fernanda, a Fera Carvalho, que é uma dama. Primeiro a gente sempre cumprimenta as damas, mas pela importância, pela qualidade, pelo respeito que nós temos por ele, eu vou abrir cumprimentando o nosso Fábio. Fábio, seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Cara, você é fera, você é um ídolo, você é um exemplo de família, um exemplo de cidadão, de caráter e de goleiro, acima de tudo. Quando eu vejo o torcedor do Cruzeiro dizer que o Fábio tá velho, que o Fábio é lento, que o Fábio não sai numa bola, cara, eu fico desesperado. Se não te quiserem, eu te arrumo uma vaga no meu Flamengo, porque meu sonho é ter você lá. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Foi na Noruega, mas eu acho que era o Dunga. Era o Dunga? Acho que era o Dunga, então que a gente estava lá, nessa convocação. E fico feliz pelas palavras, agradeço muito pelo reconhecimento seu, né? Porque eu conheço você ao longo dos anos aí, seu trabalho e também como família, né? Agradeço do fundo do coração aí. Espero que o programa seja um programa abençoado aí, que com certeza vai ser. Vai ser. Eu digo família porque você é um exemplo para os garotos. É sempre bom, né? O Fábio chegou aqui, meu filho agarrou nele e falou assim, Fábio, sou seu fã. Quer dizer, meu filho tem 6 anos de idade. Isso é um bom exemplo, né, Fábio? A gente tem jogadores, às vezes, o cara tem muito dinheiro, tem carrão, tem isso, tem aquilo, mas não tem o berço. E berço você não compra com dinheiro nenhum no mundo. Verdade. Né? Ainda mais nesse momento que nós estamos no nosso país, onde a gente precisa de referência para os nossos jovens, né? É verdade. Para as crianças, né? E a maioria dos atletas aí tem essa possibilidade e, infelizmente, sobe um pouco na cabeça e perde a estrutura, né? Que vem de berço, como você falou, né? Isso aí cresce com você. Fera Carvalho, beleza? Beleza, e você? Tudo bem? Tudo jóia. Quem quiser mandar mensagem para o Fábio, pergunta para o Fábio, como é que faz? pintaebola@bhnews.tv.br. Repete. pintaebola@bhnews.tv.br. Seu Instagram? _ Fera Carvalho. Meu Instagram? Jaicy Carvalho Oficial. Tô pegando a colinha E o ali. nosso Hércules? Hércules Léo Santos. É isso aí. Então quem quiser mandar pergunta, pode mandar pra gente e a gente vai batendo papo com o Fábio aqui. Hércules, beleza, irmão? Fala, Jaicy, Tudo tranquilo? jóia? Bom demais. Você conhece essa fera, né? Conheço. É bom trabalhar com ele, Você né? já viu o Fábio treinar? Já, muitas vezes. Na peladinha eu gosto de jogar no gol, Fábio. Quando eu tinha 6 anos, meu pai me deu um uniforme de Mas você goleiro, parou então- cedo, né? Você parou com 5 anos de Eu idade. nem comecei, não. Eu nem comecei. 6,5. Fui até... 6,5. Fiz base na várzea. Até 19 e parei. Mas aí, quando eu cobria clube de futebol e cobri o Cruzeiro muitos anos, né? Ficava sempre olhando os goleiros. Você já viu o Fábio treinar? Me impressionava. Coisa de louco. Não dava pra seguir carreira, não.
Por isso É um coisa de grande louco. goleiro. O reflexo do Fábio não é por acaso no gol. Eu acho que é um dos principais fundamentos que o Fábio tem. Esse reflexo, né, da segunda bola, que os goleiros chamam, né? Pega a primeira num canto e o cara chuta de novo, você está inteiro. Nós separamos aqui umas defesas do Isso. Fábio. Eu estava vendo ali, eu falei, gente, Você vai ver muitas dessas. Não, é impressionante. Né? E que você falou de família, a gente sempre vê, né? Eu não conheço o Fábio pessoalmente, mas as informações que a gente tem são sempre as melhores. E dentro de campo, né, é incontestável, né? Ninguém é perfeito, mas claro, você está bem acima da média dos goleiros normais. Fábio, para começar, a primeira pergunta. Você se sente injustiçado pelo fato de nunca ter ido a uma Copa do Mundo? Foi chamado para a seleção brasileira pouquíssimas vezes. E todo mundo, a pergunta que o torcedor do Cruzeiro faz, quando é no programa do Galvão, quando vai um técnico qualquer, por que o Fábio não é chamado? Você já deletou isso da sua vida ou você ainda tem esperança de que o Tite agora, que é um cara muito correto, que se reciclou, de repente fala assim, pô, o Fábio merece uma chance. O Praz foi, Ele né? está levando o Praz para o Olimpíada, que eu acho um erro. Por que não? Você ainda tem esse sonho, isso te magoou durante muito tempo, ainda te magoa? Ou você trabalhou isso bem? Eu sei que você é um cara religioso, você trabalhou isso bem na sua cabeça? Principalmente o que me dá o alicerce é a religião, né? É Deus, né? Que sempre vem direcionando a minha vida, né? Desde quando eu entreguei verdadeiramente a minha vida a Ele. E isso daí foi me fortalecendo, foi me motivando cada vez mais, independente de eu não ser convocado para essas convocações aí de Copa do Mundo, eliminatórias. Isso daí só foi agregando mais motivação no meu trabalho, né? Me dedicar mais dentro do Cruzeiro, fazer do Cruzeiro a minha casa mesmo, cada vez mais tentando honrar a camisa do Cruzeiro acima de tudo, né? Com muito empenho, trabalho, respeito, né? E tentando ser uma referência ali dentro para as pessoas que estão chegando, para os mais jovens, né? Passar o que eu já vivenciei, né? Isso, em relação à seleção, eu tenho certeza que eu tinha condição de estar sendo convocado, de ter a oportunidade de jogar. Eu tive várias convocações, mais de 20 convocações, né? Desde 2003. E você vem desde a base, Exato. Você sempre foi convocado. Porque às vezes ele fala assim, porque o cara não foi para a seleção. O Fábio foi em todas as seleções de base, não é, Fábio? Titular. Fui titular jogando por uma equipe do interior, que era algo inédito, né? Do interior do Paraná, que não existe mais, União Bandeirantes. Então fui por todas as convocações, sub-17, sub-20, sub-23, passei todos os períodos até estourar a idade, né? Nessas seleções como titular. E foram momentos maravilhosos, né? Então eu cresci dentro da seleção, muito rápido me profissionalizei, com 16 para 17. E a seleção me deu essa base, né, para jogar no profissional, Campeonato Paranaense, que a equipe do União disputava, né? Então eu tive essa base dentro da seleção. Você chegou a ter algum problema na CBF? Porque nesses momentos todos em que você não foi convocado, especialmente quando você estava em 2009, 10, 11, por ali, que eu considero o auge, muito se falou que você tinha um problema na CBF, que um comportamento, você falou alguma coisa, ou alguém falou que você não gostou. Nunca ficou muito esclarecido isso para mim. Você teve algum problema com alguém na CBF ou com a instituição CBF? Não, nunca tive problema, graças a Deus. Na onde eu passei sempre tive comportamento exemplar, sempre fui um cara de grupo, né? Tanto que estou há 12 anos no Cruzeiro. Tem algumas pessoas que perguntam, Fábio, seria religião? Não, porque tem vários jogadores que são... O Kaká mesmo são, é convocado e é da mesma religião que eu, né? E outros jogadores na seleção não tem esse preconceito, se fosse esse o caso, né? A seleção é bem transparente quanto a isso, né? Tem as suas normas e, infelizmente, ninguém tem uma resposta para isso, né? E tanto que não tem nenhum problema, que eu fui convocado desde 2003, a última que eu fui foi em 2011. Eu não tive a oportunidade que outros goleiros com menos jogos já tiveram de jogar na seleção. E até menos regulares. Mas de convocação eu tenho mais de 20 convocações e vivenciando um grande momento dentro do clube, que era o Cruzeiro, não tive a oportunidade que outros goleiros com pouco tempo de destaque tiveram de jogar, de mostrar dentro da seleção esse potencial. 14 você foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, não foi a Copa do Mundo aqui no Brasil. Quer dizer, era o melhor goleiro do Brasil. Tem umas situações até engraçadas, porque fizeram várias enquetes, né? Quem tinha que ser os goleiros, né? E uma delas, o Gilmar, né? Foi citado e ele falou, no mínimo o Fábio tinha que ser o segundo. Mas ele é que convocava, não convocou. E aí eu sempre brinco com os meus companheiros, né? Que vários treinadores, quando chegam, que
que eu vou jogar contra, né, aqui no Campeonato Brasileiro, ao longo desses anos, aí todos eles, você tinha que estar na seleção. Falei, será se ele tivesse lá, você estava lá, era só me chamar. Se eu tivesse no Rio, São Paulo, você teria ido? Ah, não posso pensar dessa forma. O Cruzeiro é grandioso pela história, pela torcida. Belo Horizonte é um centro aí, referência. Hoje não existe mais isso. No passado existia, viu, Fábio? Muito preconceito. Hoje não, porque com as mídias sociais, né, o fato de o Cruzeiro, como você disse, um clube dos mais campeões do Brasil, né, ganhou tudo. Exato, né? uma Então, referência. Eu quero uma pergunta, daqui a pouco o nosso interno, mas quero uma pergunta sua para o Fábio. Fera Carvalho. Nossa Senhora. Vamos lá. Ai, Gessi, Uma aí você me perguntinha pegou. sua. Uma perguntinha sua. Como que é o assédio da mulherada com Aí, você? Pronto. A dona Sandra. Dona Sandra não vai gostar muito, não. Dona Sandra marca o Fábio em cima. Não tem erro. Né? O Pablo e a Valentina também, né, Fábio? Graças a Deus, a minha esposa é uma esposa abençoada, né? E ela sempre foi a primeira a dar esse suporte às meninas, né? Que são fãs, né? Eu tenho alguns fãs. E graças a Deus recebo esse carinho, e a maioria também são mulheres, né? Mas pela minha índole, por já conhecer a minha história, já saber da minha forma bem transparente Você sempre de foi ser. quietinha assim ou alguma época da vida você Não, foi... teve época que eu era terrível, começo? né? Eu era tempestade, né? Aí Deus me encontrou Com quantos anos, mais ou menos, Fábio? 18, 19, por aí? Não, eu fui terrível aí até uns 27. É mesmo? Ué, mas você casou com quantos anos? Eu casei, mas continuava... Achando que era solteiro? Não é nem achar, mas não condizia com a vida profissional que eu deveria Demorou ter, a cair né? a ficha de casado. E Deus foi me dando várias oportunidades, né? Até eu tenho um testemunho que eu conto, sou convidado muitas vezes aí nas igrejas, né? Então, Deus foi me dando várias oportunidades, desde a minha época de seleção de base, né? Onde eu fui destaque, então eu já era destaque na cidade onde eu atuava, né? Porque é uma cidade pequena, né? Então, imagina, sendo convocado pela primeira vez, uma coisa nova no clube. E Deus me deu muitas alegrias, né? E na palavra de Deus diz que você tem duas formas de servir a Deus. Ou é na alegria ou na dor. E eu tive inúmeras alegrias, né? Fui jogar em grandes equipes, fui para a seleção profissional, ganhei títulos importantes. Ganhou dinheiro, fez sua vida. Deus me abençoou com contratos nessas equipes, né? E a minha trajetória só evoluiu desde quando eu saí para ser um atleta profissional de futebol. E eu nunca quis saber verdadeiramente o que Deus tinha para minha vida mesmo, qual eram os princípios que Deus queria que eu seguisse, né? E me trouxe novamente para Belo Horizonte, onde eu conheci esse Deus. Aí eu conheci na dor, que foi naquele jogo de 2007 onde eu lesionei meu joelho, onde eu tomei o gol que eu estava de costa. Mas aquilo foi um processo que Deus tinha que tratar na minha vida. Deus tinha que me fazer novo, né? Eu tinha que ser quebrado, como diz a palavra de Deus, ir ao pó, para que depois Ele me mostrasse, você depende de mim. Não é da força dos seus braços, e sim de Deus. A fé é uma coisa E aí fantástica. Deus transformou a minha história ao longo da minha conversão, né? Depois... Fábio, O único gol que me trouxe alegria foi esse, que eu conheci a Deus. E depois eu mudei a história da minha vida. Tem um atleticano aqui, inclusive, mandou essa pergunta, eu não ia fazer, mas já que você tocou no assunto, achei até uma coisa deselegante. Ele botou aqui, ó, deixa eu achar aqui. Fábio, como é tomar um gol de costa? Melhor goleiro do Brasil. Com certeza deve ser atleticano para falar isso. É o Wallace Russo. Wallace Russo. Eu não ia tocar no assunto que eu acho deselegante, mas já que você tocou, o que houve naquele gol, Fábio? Então, né, eu já tinha me lesionado no segundo gol. E aí, a gente foi já Danilinho. não tinha. Exato. Você bateu na trave, eu lembro. Ele tentou jogar por cima, não conseguiu, aí eu voltei, a bola quicou, eu errei no tempo da bola de tirar e já bati direto com o meu joelho dobrado. É uma lesão que dá muito em acidente de carro, né? Que você está com o joelho dobrado e bate no painel do carro. E eu estava com o joelho dobrado, bati na trave e estourei o ligamento, né, posterior do joelho. Mas como a minha musculatura é muito forte, e a gente já estava numa situação difícil, perdendo uma final, primeiro jogo da final de 2-0, e a gente já não tinha mais como fazer substituição. Você foi para o sacrifício. E aí, mas no meu pensamento, eu estava fazendo sacrifício. Mas não, Deus ainda tinha um plano na minha vida. Porque eu era tão diferente do que eu sou hoje, que se eu
saísse do jogo, eu ia me recuperar e não ia conhecer esse Deus. Mesmo. Exato, eu não ia conhecer esse Deus. Então, como diz a palavra de Deus, Deus tinha que me moldar de novo, um novo homem, do jeito que Ele quer, com os princípios, com os exemplos, com as atitudes, com as referências que Ele me deixou, que eu tenho hoje, de família, de profissional, de amigo, em todas as áreas. Então, Deus preparou esse momento. Então, eu tinha que passar essa humilhação naquele momento. Mas você estava de costas por quê? Porque eu estava reclamando com o juiz, que saiu o terceiro gol, foi de pênalti. Pênalti tem um bacinho, né? E eu não fiz o pênalti. E aí, naquele momento, entrou a raiva, né? A ira, né? Que a gente fala na palavra de Deus. E aí eu fiquei cego. Naquele momento, você reclamei foi pegar com o juiz. a bola para dar o reinício do jogo, só que o Gandula já tinha enviado outra bola. Não, ninguém, depois a gente contando, ninguém sabe onde que surgiu aquela bola. Então, os planos de Deus têm que se cumprir. Igual está na palavra de Deus, as profecias que estão ali na Bíblia, elas vão se cumprindo ao longo dos anos. Naquela hora... E aquilo tinha que cumprir na minha vida. Então, já tinha uma bola lá e eu fui pegar a bola do gol. Eu estava do seu lado, indo pro meio do campo, que ia acabar o jogo, foi no finalzinho. O Vanderlei chutou, falei, o Vanderlei vai ser expulso, é louco. O jogo nem começou, E a saída foi errada. Ele chutou a bola, vai ser expulso. Porque hoje... E você voltando pro gol. E hoje mudou a saída, né? Hoje você pode sair para trás. Pode sair para trás. Lá nós saímos para frente, ou para trás, com 2 toques do mesmo jogador. Então já tinha sido regular, mas tinha que cumprir um plano de Deus. E aí as pessoas... Estava tudo confuso naquele jogo. Às vezes acho que... Então aqueles falando que do gol... hoje, pelo contrário, para você foi uma glória. Foi o único gol que eu vi alegria depois da história acontecer, que mudou a minha vida totalmente. É um depoimento bacana, eu nunca ouvi você falar isso. E aí isso. as pessoas acham que eu fico bravo de falar, tomou o gol. Não, aquele gol foi o único gol que me trouxe alegria, que foi a verdadeira alegria que eu tenho hoje, que é Jesus na minha vida. E depois de Jesus entrar na minha vida, entrou na minha família, entrou nos meus familiares. E aí sim, eu vi o que era cuidar de Deus desde a minha infância. Eu tive a oportunidade de ver o que Ele fez na minha vida, que eu não dava valor. E aí eu vi todos os benefícios, todos os cuidados que Deus sempre teve comigo e que muito tem bacana. Até hoje. Eu que sou um cara muito religioso, né? Todo mundo sabe que sou devoto de São Judas Tadeu, eu respeito todas as religiões. Acho que você tem que ter... Deus é um só. Você tem que ter fé em Deus. Né? Isso é fundamental. A gente que tem família, né? E família é a coisa mais importante da nossa vida. Então você ter fé em Deus, independentemente da sua religião. Isso é uma coisa bacana. Vou privilegiar o nosso internauta, Fera? Tem muitas perguntas. Pro Fábio é brincadeira. Quando o Fábio vai no programa, tá bombando. Tem 2 horas de programa. Hein? Que bom. Vamos lá, Fera. Aqui tem uma pergunta do Kleber Souza. Na sua opinião, qual que é o problema do Cruzeiro? É o time ou é o técnico com pouca experiência no Brasil? Não, a gente estava até falando em off aqui, né? Nos bastidores. Você tem que elaborar um trabalho com planejamento. Primeiro, se o planejamento do Cruzeiro era ter o Paulo Bento, ele já estava disponível desde a Copa do Mundo. Então aí você dá todo o suporte para ele fazer um trabalho. E tanto que eu converso com o Paulo e falei para ele, é difícil você implantar um trabalho em cima de jogo, treino e a maioria das vezes de muitas lesões, né? Você não tem o grupo e aí começa a chegar jogadores para reforçar esse grupo que a torcida cobra, reforça. Não é um grupo que ele Então formou, são várias situações, mas o primordial é você ter um planejamento que o treinador é esse, o perfil que eu quero que o Cruzeiro jogue é esse, e ele vai até o final do contrato e vai até o final da temporada. Aí é o dirigente, o presidente, com o treinador que ele escolheu. E daí é o alicerce que ele quer, a estrutura ideal em treinamentos e também em termos de jogadores. Legal, maravilha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai um pequeno intervalo. O programa com o Fábio vai rendendo, já se passaram 20 minutos. Quando um convidado é bom, a coisa flui e é muito legal. A gente vai um pequeno intervalo e volta já já com Eri Pinta, Jaicy Bola, aqui com exclusividade na BH News, Canal 9, na NET. Fique ligado aí que a gente volta já já, rapidinho.